Olá, pessoal, alunos do curso de Informática para a Internet do FRS Campus Rio Grande, da disciplina de Desenvolvimento de Sistemas 1. Então, nós tínhamos parado justamente nas aulas anteriores o uso do MySQL e nós tínhamos também visto um pouco do PHP. Agora, nessa aula, nessa videoaula que eu estou demonstrando, nós iremos aprender como criar um sistema do zero, certo? Então, antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês a estrutura do banco de dados e da tabela que nós vamos utilizar nesse trabalho. Não tem nada a ver com o trabalho de aula, mas é um exemplo perfeito que nós vamos segui-lo, certo? Então, eu usei o comando que vocês conhecem, MySQL, -u root, -p, né? Eu não uso senha, então aqui eu entrei dentro do MariaDB, que é a engine, né, do MySQL. A MySQL tem várias engines. E aí eu coloco show databases para ver quais são os bancos de dados que eu tenho. Obviamente, esse trabalho que vocês estão vendo e o banco de dados ele será disponível no GitHub e também no Moodle, né, da nossa turma. Bom, então aqui demonstrou os meus bancos de dados e aí eu vou usar o AutoBD, que é o banco de dados que eu criei para o propósito dessa aula. Dessa forma, eu vou ver quais tabelas eu tenho. E eu tenho a tabela automóveis. Vamos ver a sua estrutura, certo? Então vou usar o comando describe e eu coloco o nome da tabela, automóveis. Sem muito mistério, nós tínhamos visto na aula passada. E nossa tabela é bastante simples. Eu tenho um código como chave primária, ele é auto-incrementado. Eu tenho a marca do automóvel, eu tenho o modelo, eu tenho ano, quilômetro e preço, certo? Então, nosso banco de dados, que é o AutoBD, ele será usado, nosso sistema vai apontar para esse banco de dados aí, tá bom, pessoal? Então, vou dar um quit aqui e vamos, então, analisar o que eu fiz no código, tá? A propósito, eu vou modificar o tema desse, porque esse tema aqui é muito bom, né? O tema do Sublime, ele é muito bom utilizado com fundo branco nas aulas, mas aqui eu vou utilizar o fundo preto para nós, tá? Bom, então eu vou criar o meu sistema, mas meu sistema é necessário. Esse exemplo aqui eu vou utilizar o Bootstrap. Tá? O próximo exemplo eu vou deixar ele sem nada. Mas esse exemplo eu quero mostrar para vocês como a gente usa o Bootstrap para tornar mais bonito. Não é a melhor forma que eu vou mostrar para vocês, porque nós estamos utilizando MySQL e PHP sem nenhum framework por trás. Mas com o uso dos frameworks nós iremos ver como é fácil adaptar esse código. Então nós temos aqui o site do Bootstrap, certo? E o site dele, né? Então nós entramos em Documentation ou no Home, né? No Home nós temos Get Started e no Get Started tem uma coisa muito legal que é isso aqui, ó, Starter Template, tá? Você não sabe nada de Bootstrap, simples, copia e cola esse código num ponto .html ou num ponto .php seu e execute lá no localhost, né, no seu servidor. Com certeza ele irá funcionar. Não precisa nem baixar a biblioteca, eu não fiz isso, certo? Eu fiz dessa forma, não é a melhor forma, mas é uma forma que a gente possa usar nos nossos trabalhos, tá? Então, aqui, ó, sempre depois desse link, aqui, ó, sempre entre o body, nós temos as duas tags body aqui, ó, sempre nessa parte onde nós temos o Hello World, certo? Aqui é que nós vamos colocar os componentes e são os componentes de navegação no nosso site, correto? Então é dessa forma que nós vamos trabalhar dentro desse contexto. Então, como eu quero?
Eu fui lá, tem um menu chamado Component, e nos componentes nós temos muita coisa aqui, certo? Temos colors, temos um monte de detalhes aqui, certo? E além disso, temos dentro do componente nós temos uma barra aqui, ó, que nós temos botões, temos formulários, enfim. Eu quero naves e navbar, correto? Nós temos naves e navbar. Então, naves são esses links aqui, né, ó. São dessa forma aqui, a gente clica e a gente vai para os links. Eu vou colocar uma coisa melhor. No meu trabalho, no meu sistema, eu vou usar uma navbar. Então, numa navbar, eu gostei muito desse aqui, ó. Poderia colocar um botão de search, mas eu não usei no meu, tá? Então, esse código aqui você copia e cola entre as tags a body e a barra body do HTML. Mas isso tem que ser antes das 3 tags script que você copiou, né? Que você fez a cópia lá no código starter do Bootstrap. Então, aqui eu tenho tudo que eu preciso. Eu tirei esse search aí no meu projeto. Eu usei um sem search, aqui tem vários, ó. Tá? Aqui tem disable, features, enfim, tem uma série de exemplos. Eu acho que eu usei esse aqui, ó. Né? Eu usei esse aqui para nós. Então cheguei, copiei e colei isso aqui e alterei a gosto o meu código. Tá? Então meu código inicial seria o menu e ele ficou desse jeito aqui, ó. Exemplo de banco de dados PHP, home, menu. Sendo que o meu menu tem listar automóveis, pesquisar e inserir. Correto? Como é que eu fiz esse código? Vamos lá no menu. Eu sei que é uma bagunça esse código aqui. E esse código simplesmente eu copiei. Essa parte aqui inicial é a parte que o Bootstrap exige, que vem do starters, que você copia e cola. E essa parte aqui também é. E eu coloquei meu navbar aqui, ó. Eu coloquei meu nav aqui, ó. Tá? E o que eu fiz? Eu apontei. Existem diversas formas de apontar. Eu poderia colocar apontar de uma maneira relativa, tá? Mas como eu estou explicando como é o nosso trabalho, é o trabalho do primeiro bimestre, então eu prefiro colocar todo o sistema para não ter problema. Depois a gente todo o caminho. Depois a gente altera, tá? Então eu coloquei aqui o home, ele vai para o menu, certo? Depois eu tenho um drop down ali que ele faz o listar, o pesquisar e o inserir. Ó. Tá ali listar automóveis, pesquisar e inserir. Tá? Então, dessa forma é que a gente ajustou. O home deixei igual e o exemplo de banco de dados ok. Simples, pessoal. Sem mistério nenhum. Tá pronto essa tela. Certo? Tanto é que se eu executar aqui, ó, né, ela está aqui tudo tranquilo. Tá? Agora vem um outro passo. Agora vem um outro passo que nós temos que listar automóveis. Listar automóveis já é diferente. Tá? Então, quando eu clicar no menu e quando eu clicar em listar automóveis, ele vai no meu listar. E no meu listar está aqui. Ó. Então, o que eu quero? Eu quero que eu clique no listar e ele liste tudo, mas ele não lista deixando uma tela em branca. Né? Eu não quero que uma tela fique em branca e a minha tabela ali. Eu quero que a coisa seja profissional, ou seja, que eu tenha de novo a minha navbar ali. Então, eu simplesmente copiei e colei os dados do menu e dessa forma eu adicionei dados aqui. Ó. Vejo que é tudo igual. Até aqui é uma cópia perfeita que vem do arquivo anterior do menu, porque nós queremos a navbar. Mas a partir daqui eu inseri uma tag PHP
e aqui nós temos que listar os dados que estão lá. Tá? Então eu vou começar pelo seguinte. Primeiro a gente tem uma conexão MySQL Connect localhost, ou seja, eu estou apontando para a máquina local, aqui é um root, que é o meu usuário, senha vazia, e o AutoBD que eu mostrei ali no MySQL, né, que é o nome do banco de dados que a gente quer apontar, certo? Isso aqui eu vou deixar para depois. Isso aqui é para depois, ó. Isso aqui vai ser usado depois. Então, na primeira vez, isso aqui vai ser ignorado. Vocês vão entender por que mais adiante. Então, aqui eu tenho uma query que é um select. Código, marca, modelo, ano, quilômetro, preço. Eu peguei todos os dados e fiz um select from automóveis, ordenando, né, pela minha marca. Tá? Deixei a marca ali como ordenação, mas a gente poderia depois criar tags aí, modificar isso. Mas, para fins didáticos, deixei apenas order by marca. Então, aqui eu executo realmente a minha query, né, utilizando a conexão que a gente fez e a minha variável query. Então, aqui nós temos todos os resultados. E a partir daqui, eu usei comandos que o Bootstrap me provê. Por exemplo, eu clico em Content. E no Content eu tenho Tables. E aqui eu pego exemplos de Tables, certo? Para quem não sabe usar o Bootstrap. Então, eu venho aqui e utilizo, né, essas funcionalidades aqui. Ó. Eu utilizei isso aqui para gerar minha tabela, correto? Essa tabela aqui é uma tabela fixa, ela não é gerada dinamicamente, mas o nosso código a gente tornou ela dinamicamente. O que a gente deixa fixo é o nosso cabeçalho dessa tabela. Vejam que eu deixei o código, eu coloquei um sustenido, ou um hashtag. E aqui eu deixei marca, modelo, ano, quilômetro, preço e deixei 2 aqui. Eu coloquei 2 de propósito. Por quê? Porque eu quero ter um botão atualizar e um botão remover. Então eu deixei esses espaços assim, certo? Bom, mais adiante, então eu uso o tal do MySQL Fetch Array em cima dos resultados. Ele vai pegar transformar cada linha, né? Cada linha que eu vou pegar dentro desse while, ele vai quebrar em colunas. Essas colunas são identificadas pelo código, marca, modelo, ano, quilômetro, preço. E eu coloquei as tags justamente para montar minha tabela. Até aí tudo bem. Tá? Depois eu vou mostrar como é que eu fiz os botões. Primeiro eu quero mostrar a parte do código. E no final de tudo, eu uso um close. Tá? Então, se eu executar dessa parte aqui, ó, que vem do select, dessa parte da tabela, até aqui, eu consigo mostrar todos os dados sem os botões. Os botões vêm aqui embaixo, que eu quero mostrar daqui a pouco. Então eu vou mostrar como é que eu fiz o listar. Ó. Se eu clicar no meu menu e clicar em listar automóveis, ele listou todos os dados que estão lá no meu banco de dados, correto? Que foi todos os automóveis, com seu ano, quilômetro, preço. E aqui estão os 2 botões que eu vou mostrar. Tá? Então aquele Fetch Array faz isso aqui apenas. Faz essa parte aqui. Ó. Os botões estão na mesma linha de cada elemento, porque está dentro desse while. Um while, para cada iteração do while, ele faz uma linha inteira, inclusive os botões. Então eu vou mostrar aqui como é que eu coloquei os botões. Ó. Se eu quero clicar no botão e ele faça uma ação, então ele é um formulário com método e com uma action. Então, o que eu resolvi fazer? Eu criei um formulário método post, uma action update, ele vai chamar o update.php caso eu queira fazer o update. Por quê? Porque o update vai ter que chamar um formulário com vários campos. E é isso que nós queremos fazer. Tá? Nós queremos fazer um update. E aí depois eu tenho dados que eu vou passar por hidden, tá? Onde eu vou passar o código por hidden, na hora que eu vou fazer um submit naquele
botão, ele vai submeter o código, porque o código é que vai ser a minha chave para eu recuperar todos os dados e atualizar campo a campo, tá? Mas daqui a pouco eu vou mostrar como é que se faz isso de um jeito mais detalhado. E aqui está o tipo de botão, ó. Botão submit, type submit, class. Esse class aqui vem do Bootstrap, ó, btn info é um botão azul, não é um botão vermelho. E aí eu uso editar. Esse delete modal aqui não é necessário, tá? Isso aqui não é necessário, esse data target aqui. Isso aqui foi uma cópia a mais aí. Bom, e aí vamos ver como é que eu fiz para remover de fato. Tá? Depois eu vou para o inserir e depois eu vou para o atualizar. É melhor assim para a gente entender. Então, eu quero remover. Para remover, então, eu vou clicar nesse botão aqui. Ó. Tá? Se eu clicar aqui, ele remove automaticamente a linha e ele atualiza. Eu vou remover essa BMW aqui. Ó. Se eu remover ela, ó, automaticamente foi excluída e a minha linha foi removida tranquilamente, certo? Bom, vamos voltar aqui à explicação. Eu tenho, na verdade, eu tenho um form, quando eu clicar no botão, ele vai ter um form post que ele também vai apontar para esse mesmo arquivo listar que eu estou chamando, vejam, estou apontando para ele mesmo. Interessante, né? Mas é isso que eu vou fazer. Quando eu submeter, ele vai apontar, ou seja, ele vai gerar um post aí. Ele vai gerar um post, certo? Que onde eu vou resgatar um dado. O que eu vou enviar? Eu não tenho campo nesse form aqui, eu não tenho um campo explícito do usuário. Eu vou colocar um campo escondido, que eu vou chamar de data for removing. E o valor dele nada mais é do que uma tag PHP, ó, echo cifrão linha código. E o que significa isso? Que no momento quando eu clicar no botão para remover, ele vai pegar esse código aqui e vai submeter isso no formulário. É exatamente o que ele vai fazer. E o tipo de botão é um botão vermelho, eu chamei de um botão btn danger, porque remover requer cuidado, certo? Então cliquei, enviei isso, fiz um submit no formulário, no mesmo formulário, é o mesmo arquivo PHP, ele vai redesenhar minha navbar, vai ficar tudo profissional, bonitinho. Só que aí nós temos isso aqui, ó. Isso aqui não é mais vazio. Por quê? Porque no momento quando eu fiz o data for removing, ó, vejam, vou lá de novo. Quando eu cliquei em excluir, o data for removing tem um valor, ele não é mais empty, ele não é mais vazio, ele vai ter o valor do código ali. Então, quando eu colocar se não é vazio, empty, se from post data for removing, ele vai entrar nesse if. Ele vai entrar nesse if, ele vai pegar o dado que foi submetido pelo formulário, pelo campo escondido, que é o próprio código, a gente viu, linha, tá lá no meu array código. Ele colocou aqui, crio a minha query for removing, que é a minha query para remover. Então, um SQL, né? Delete from automóveis, where código igual from removing. É isso aí que vai acontecer. Quando eu colocar um ms mysql query e eu coloco se from query for removing, ele vai remover no banco de dados o que eu cliquei. Mas vejam, eu cliquei lá, mas isso não foi atualizado ainda no formulário. Aí o código vai vir para cá, vai executar uma query de select, já não vai mais ter aquele BMW, no caso, que foi removido, e aí eu reconstruo a minha lista de novo sem a BMW. Correto? Então, vocês vejam, aprendemos a listar de forma profissional e excluir, certo? Poderia ter aqui uma exclusão onde eu poderia confirmar tranquilamente. Vocês poderiam jogar isso
para um outro formulário, para uma outra janela, para excluir. Tá bom? Pessoal, agora vamos aprender como inserir dados aí. E depois eu ensino como a gente vai editar e finalmente pesquisar. Ok? Então, eu tenho um menu e nesse menu eu vou chamar o inserir. E esse inserir é um arquivo inserir.php. Vejam que eu criei aqui um formulário. Como eu faço um formulário? Eu faço aqui no Components. E no Components eu tenho Forms. E no Forms, deixar a letra maior, e no Forms nós temos diversos tipos de formulários aqui. Ó. O mais padrão é esse aqui que eu uso. Tá? Padrãozinho, tranquilo. Tá? E aqui se você copiar e colar esse código dentro daquele código starter do Bootstrap, você consegue ver isso aqui. Tá? Eu gosto de usar o Bootstrap, no entanto, o que me incomoda é a quantidade de código, né? Muito código que fica. Mas enfim, são soluções aí para as janelas. Existem vários tipos de forms, correto? Fique a gosto para construir o sistema de vocês, tá? Tanto como jackboxes, radials, entre outros, tá? Ok, eu vou mostrar como eu fiz o inserir. O inserir eu criei em poderia colocar tudo no mesmo arquivo, mas eu resolvi, para ser didático, fazer em 2 arquivos. Então, primeiro um arquivo onde você entra com os dados no formulário e outro arquivo onde você de fato envia os dados para o banco de dados, correto? Vejam que esse trabalho eu não fiz nenhuma verificação, correto? Então, ele não está imune a erros. Vamos ver então. Copiei de novo o navbar, conforme nós tínhamos visto no menu. E aí eu criei um enorme form action, onde a ação que eu vou realizar, clicando no botão, ele vai lá no inserir dados, que é outro arquivo. Tá? Aqui eu apenas usei, copiei, colei aqui as forms do Bootstrap e aqui eu defini os campos, marca, modelo, quilômetro, ano, né? Preço. Tá? E no final, um botão Submit btn primary, que é o padrão. Correto? É exatamente esse formulário aqui. Ó. Esse aqui é o meu formulário padrão. Tá? Então, eu vou colocar aqui alguns dados. Tá? Eu sei que são dados comerciais aí, mas nosso exemplo, eu posso colocar Fiat, colocar um outro carro da Fiat aqui, vou colocar Cronos, eu acho que é assim. Ele é um carro novo, alguém só andou 5.000, o ano é de 2019 e o preço desse Cronos aqui, eu acho que ele quer uns 52 mil. Eu não olhei a tabela FIP, tá? Mas é só como exemplo. Então eu vou colocar esse submit aqui, ó. Registro gravado com sucesso. Vamos ver como é feito do submit em diante. Do submit em diante, certo? Ele vai lá no inserir dados. No inserir dados, é que no momento quando eu copiei de novo, ó, vejam que eu fiz a cópia de novo daquela navbar, tá? E aí nós entramos no código PHP, onde eu capturei o que foi submetido pelo formulário, que foi os dados que vieram daqueles formulários, marca, modelo, ano, quilômetro e preço. Aí eu peguei esses dados aqui, ó, cifrão marca é igual cifrão post marca e assim por diante. Daí, então, eu fiz uma conexão MySQL normal, coloquei uma query, montei ela, ó, insert into automóveis, minha tabela automóveis,
marca, modelo, ano, quilômetro, preço, values, cifromarca, porque marca é uma string, então eu sou obrigado a colocar essas aspas simples na volta da minha variável, senão acontece um erro de inserção de dado no modelo, e esses aqui são números, então não são necessários aspas. Pronto. A partir daqui eu faço uma query, se tudo ok, ele vai colocar essa mensagem azul aqui, ó, registro gravado com sucesso. Ele vai colocar um div class alert info, ele é azul porque é um alert info, tá? E eu vou colocar ali um PHPzinho, registro gravado com sucesso. É isso, tá? Qualquer coisa que deu errado, ao invés de eu usar uma class alert info, eu vou usar uma class alert danger, tá? Que aí mostra em vermelho que houve um erro. Acabou. Só isso. Eu não fiz nenhuma verificação de dados. Tanto é que é muito trabalhoso fazer verificações de dados usando PHP e MySQL puro. Frameworks nos provém isso de uma maneira muito melhor. Tá? Vamos então ver agora a atualização. Então, fizemos isso, listamos, está lá, duas marcas, né, de Fiat, duas marcas Renault. Aqui é o nosso Cronos, que nós inserimos agora, tá, recentemente. E agora eu quero atualizar, vejam. Só que na hora que eu clicar em atualizar, eu quero que os dados que estão no Fiat, Cronos, ano, né, quilômetro, preço, eles apareçam no meu formulário de uma forma mais profissional. Vejam que quando eu clicar em editar, eu fui no update e vejo um milagre aqui, ó. Os dados que eu cliquei naquela linha apareceram nos campos do formulário. Como a gente vai fazer isso? Esse formulário, essa atualização, ela é em duas partes. E eu já vou mostrar agora. Então, primeiro quando eu clicar, vamos lá no listar. No listar eu tenho um botão aqui, ó. Lembram, né? Que no listar eu tenho que fazer um fetch array para apresentar todos os dados. Inclusive, em cada linha ele vai montando esses botões. Desculpe, pessoal. E aí, nós temos um update aqui, ó, que é a mesma coisa. Eu vou criar um formulário, vou colocar um hidden, eu chamei de data for updating, e eu vou levar também o código. Sempre esse valor do código eu vou levar para fazer a atualização. Tá? Então, feito isso, ele vai lá no update, e aí eu vou lá no update, e nesse update também faço a copia, cola todo o navbar. Eu fiz isso em praticamente todos os arquivos para se tornar profissional, senão aquele navbar some. E aí eu vejo o seguinte, ó. Esse code updating, eu não vou chegar ainda nesse ponto. Ele está vazio nesse momento. Então ele vai pular esse if. Ele vai entrar aqui, ó, no empty post data for updating. Por quê? Porque o data for updating, ele é diferente de zero, ele é diferente de vazio, de nulo, ele existe. Ele é o valor do código daquela linha que eu cliquei. Aí, a partir desse momento, ele é diferente. Eu pego o código, faço uma conexão e faço um select de tudo. Tá? Faço um select de tudo. E dentro desse select de tudo, vejam que interessante. Ó, eu faço poderia ser feito só se from linha igual a MySQL fetch array. Mas esse while aqui nem precisaria, tá? Porque ele não faz mais de uma vez isso. O que eu vou fazer? Eu vou criar um formulário, que é o formulário de atualização, ele vai apontar para o próprio update, e ele vai, em cada input, certo? Ó, em cada input,
eu coloco no seu valor padrão PHP eco cifrão linha marca. Para o modelo, ó, tá aqui a tag modelo, eu vou usar um PHP eco cifrão linha modelo, ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó, certo? Estou preenchendo o value de cada input. Perfeito, perfeito, ficou profissional, tá? Então, depois de realizar isso, eu vou dar um submit com o botão atualizar para atualizar realmente, né, lá no meu banco de dados os dados que eu vou clicar. Então, eu vou modificar aqui, ó, né? Em vez de 5.000, eu vou colocar aqui 6.000. Tá? Beleza. Eu quero fazer essa atualização aqui. E eu atualizei, ó, e ele diz que o registro foi atualizado com sucesso. A gente quer ver depois se dos 5.000 passou para 6.000. Eu não vou mostrar ainda. Cliquei. Vejam que eu vou levar junto comigo. Além de levar no submit todos os inputs com seus valores, ou seja, os valores padrão, inclusive o valor que eu alterei, que foi o dos 5.000 para 6.000 quilômetros. Eu vou levar esse hidden aqui. E esse hidden eu vou levar comigo o código. Sempre o código eu levo comigo. Então eu vou levar esse código comigo, hein? Levei o código do elemento que eu vou trabalhar. Poderia ser feito de outro jeito? Poderia, pessoal. Mas eu fiz desse jeito, tá? Digamos que é o mínimo possível necessário para o trabalho. Poderia ser sem o Bootstrap, tá? A partir daqui, ele vai levar para mim no code updating, ele vai levar o valor do código. E aí eu fiz um submit, ele vai lá e de novo imprime toda a navbar, tudo para mim de novo. Só que ele cai nesse if aqui, ó. Por quê? Porque meu code updating tem o código do cara, do elemento do carro que estava sendo atualizado. E o post já não é mais empty. Então ele entra aqui, pego todos os dados, e eu faço naturalmente um update. Automóveis set, marca, modelo, ano, quilômetro, preço. Quando o valor do código for igual ao código, ou seja, esse update só vai ser feito quando eu tiver com o código que eu capturei. E a partir daí, ele faz o update naquela linha no banco de dados. E ele coloca lá o valor de 6.000 no Cronos, no valor, né, na quilometragem. Se deu tudo certo, ele vai colocar aquela mensagem que eu demonstrei, que é o registro atualizado com sucesso. Se não, ele dá um erro. Tá? E aqui é a continuação do código anterior que eu tinha mostrado. Então, a partir desse momento, se eu colocar listar automóveis, o meu 5.000 passou para 6.000. Tranquilo. Então, funcionou bem. Se eu for lá no meu PHP MyAdmin, ó, tá ali os 6.000. Tá? Então, ele atualizou tudo de forma adequada no meu banco de dados. Correto, pessoal? Então, essa é uma maneira de a gente criar um pequeno CRUD. Falta o pesquisar. Pesquisar eu fiz de uma maneira bem rápida, tranquila. Poderia ter aqui um botão aqui do lado, ó, no meu lado direito da tela. Poderia ter um formulário, vocês poderiam inovar nesse sentido na navbar, mas eu fiz de um jeito bem simples, onde a gente clica o pesquisar, eu coloco o pedaço do nome da marca, Fiat, e ele busca todos os carros, ó. Buscou todos aqui. Muito tranquilo de fazer, tá, pessoal? Então, quando eu clico em pesquisar, obviamente puxo toda a navbar, e aí, inicialmente, isso aqui vai estar vazio, ó. Não tem nada aqui. A gente pula isso aqui tudo. E a gente vem nessa form action aqui, ó. E nessa form action, eu vou entrar com um pedaço do nome e vou dar um submit.
Tá aqui o nome, ó, marca. Tá? Em submit ele vai submeter e rechamar de novo essa página e aí cai aqui, ó. Se não for vazio, ele vai pegar a marca, joguei nessa variável aqui, conectei, fiz um select na minha tabela de automóveis, onde marca like, né? Lembram uma aula aí, acho que foi, não me lembro que aula foi, que eu apresentei quando se executa, eu quero pesquisar um pedaço do nome. Tá? Não pelo início, não pelo fim, mas um pedaço qualquer, tá? Da minha string. Então a gente utiliza % na frente e % no final da string. Pronto, fazendo isso eu tenho uma query e aí ele vai montar a partir do resultado. Eu vou criar aqui minha tabela, né? E dessa tabela eu vou fazer um fetch array mostrando as minhas linhas normais e deu. E acabou. Caso aconteça algum erro, ele vai chamar um alert danger. Tá? Então é isso aí. Tá, pessoal? Vocês viram que não é difícil esse código aqui, como eu mencionei. Ele vai ser disponibilizado no GitHub e também no Moodle. Correto, pessoal? Então tá, muito obrigado, pessoal. Lembrando que eu farei mais vídeos. Eu farei o vídeo ao longo dessa semana. Eu pretendo fazer o trabalho, um trabalho similar, um programa similar, um sistema similar ao trabalho que eu solicitei, com sessões, e eu pretendo também divulgar um vídeo ministrando uma aula a respeito disso. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês. Lembrando que tenham paciência nesse momento do coronavírus, né? Um aviso que eu digo. E vocês podem me enviar mails, podem enviar WhatsApp, fiquem à vontade para entrar em contato comigo sobre eventuais dúvidas da disciplina, tá bom? Um grande abraço